Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, o Senhor Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Entenda uma coisa, não adianta eu ser religioso, frequentador de igreja, dizer que sou de Jesus, fazer boas ações, nada disso vai me garantir uma vida abençoada. Tudo isso é importante, mas não garante a minha bênção. Tem pessoas que são muito religiosas, fazedora de boas ações, frequentadora de igreja e que está com a vida toda enrolada e não tem mais onde colocar problemas. Não consegue a cura, não prospera, não se realiza, não consegue ser feliz. Isso tem acontecido porque a pessoa ainda não se firmou em Cristo. Se isso acontece com você, é porque você ainda não se firmou em Cristo. Então hoje vamos nos preparar, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, uma porta nos é aberta. E nós entramos por um caminho onde o Espírito de Deus passa a nos conduzir. Esse caminho é a palavra de Deus, é aquela palavra que Ele abre para nós. Nesse caminho que nos é aberto, nós somos revestidos de toda a armadura espiritual que nós precisamos para combater o mal que vai se levantar contra nós. Na palavra de Deus nós somos santificados, ungidos e capacitados por Deus para começar uma vida nova. A Bíblia diz em Salmo 35, versículo 27, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. O que diz aqui? Diz que todo aquele que ama a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É Jesus, é o que Ele fez em favor da humanidade. Então, todo aquele que ama Jesus e crê que Ele morreu no seu lugar, não deve ficar triste, mas deve cantar e se alegrar, porque Ele ama a sua prosperidade. Se você está passando uma fase difícil na vida, anda muito chateado, desejoso de jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca, vive resmungando, vive murmurando, pare com isso. Você tem que cantar e se alegrar, porque Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então você tem que mandar a tristeza embora, a depressão embora, começar a cantar, a louvar a Deus e se alegrar. Porque se você ama a justiça de Deus, se você crê que Jesus se entregou na cruz para dar a você uma vida nova, então cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Você precisa ter certeza de que Deus quer você próspero, próspera. Próspero nas finanças, próspero na mente, próspero na saúde do corpo e da alma, próspero no relacionamento familiar. Em tudo o Senhor quer prosperar você. E Ele quer que você seja uma bênção completa. Mas para isso, você tem que se levantar na fé. Tem que expulsar a tristeza e tem que cantar louvores ao Senhor e se alegrar na presença dEle. Não importa qual seja a situação, não importa o que esteja acontecendo, comece a louvar a Deus, alegre-se na presença dEle, declare que o Senhor que ama a sua prosperidade seja engrandecido. De que modo eu faço isso? Confessando Jesus como o Senhor da minha vida, como o Senhor da situação. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que confessar que Jesus é o Senhor daquela situação. Ele está no controle. Ele vai suprir as minhas necessidades. E tenho que crer nele e me alegrar nele, porque ele vai me abençoar. Nunca se desespere. Nunca deixe que o inimigo venha intimidar você com as ameaças dele. Qualquer que seja a situação, confesse que Jesus é o Senhor, que Ele está no controle. Dê a Ele as rédeas da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Voltando então ao Evangelho de Lucas, Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quer dizer, estejam sempre preparados, sempre prontos para quando Jesus vier. E os seus olhos estejam bem abertos para perceber quando ele chegar.
Diz no versículo 36, e sede semelhantes àqueles que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. O que está dizendo aqui? Está dizendo que você tem que estar sempre pronto para entender quando Jesus vem te visitar. Quando é que ele se aproxima de você? Porque é nessa hora que você vai pedir e vai receber a sua bênção. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, Jesus está dizendo que em determinado momento ele vai bater na porta do seu coração. Como é que isso vai acontecer? Quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo a pregação, você vai sentir uma palavra arder ali dentro. Você ouve uma palavra de Deus e você sente arder dentro do seu coração. Você sente aquele movimento ali. É Deus, é Jesus te visitando, batendo na porta do teu coração. Se naquela hora você abrir o coração para receber aquela palavra, crer nela, naquela hora ele entra em você, entra na sua casa e vai cear com você. Ou seja, ele vai participar, tomar parte na sua vida. Se você me receber, Jesus está dizendo, se você me receber e me abrir a porta, eu entrarei e te abençoarei. Nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade. Nós temos que agarrar a nossa bênção. Muita gente não é abençoado porque não lê a Bíblia, porque não ouve a pregação. Então essa visitação não vem, Jesus não vem visitar essa pessoa. E aí ela jamais vai cear com ele, jamais ele vai tomar parte na vida dela, porque ela não procura estar na presença dele. Temos que agarrar a nossa bênção. Precisamos estar atentos, porque nós não sabemos em que momento Jesus virá nos visitar. Lucas capítulo 12, continuando no versículo 37, Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Feliz de você, se naquele momento você estiver vigiando na palavra. Feliz de você, se naquele momento que ele tocar no seu coração, você perceber que é a presença dele e abrir o coração para receber a palavra. Jesus disse, em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e chegando-se os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então Jesus está dizendo, não importa que hora seja. Se você perceber quando ele estiver próximo de você, tocando no seu coração, feliz de você, porque naquela hora você vai pedir e vai receber. Agora Jesus disse uma coisa muito importante. Versículo 39 está escrito assim, sabei porém isto, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Meu irmão, se você soubesse a que hora o diabo está preparando para colocar uma doença no seu corpo, ou a que hora ele está tramando para tirar o teu marido, a tua mulher de casa, o teu filho, levar para as drogas, levar para a prostituição, se você soubesse quando o diabo está armando a cilada, você correria para a palavra de Deus, você vigiaria, buscaria, invocaria o nome de Deus e ele te livraria dessa desgraça. Mas você não vigia. Enquanto aparentemente está tudo bem, você deixa correr, você não lê a Bíblia, não busca Deus, você acha que não precisa. Olha o que Jesus disse, se o dono da casa soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então aqui Jesus fala de duas coisas. Primeiro, preste atenção, quando nós invocamos a Deus, Ele responde. Ele se faz presente no nosso meio. Jesus falou isso, Ele disse, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Então sempre que nós estamos falando a respeito de Jesus, ou lendo a Bíblia, ou conversando com alguém, Ele vem.
Não importa onde estamos. Você pode estar na igreja, pode estar sentado na sua casa, pode estar ouvindo a pregação, pode estar andando na rua, não importa. Sempre que duas ou mais pessoas começam a falar a respeito da palavra de Deus, ali Jesus se faz presente. Num determinado momento ele toca em você, uma palavra toca, bate no seu coração. Você sente ele tocar. De que maneira? Pela palavra. A palavra bate no coração, nós sentimos. É nessa hora que Jesus está nos visitando. Se nós estivermos atentos a essa hora, aquilo que nós pedíamos, nós orarmos e pedirmos aquilo que nós pedíamos, nesse momento ele vai de nos conceder. E Jesus também está falando uma outra coisa. Ele está dizendo outra coisa. Que também o ladrão, ele vem, você não sabe que hora ele vem. Do mesmo jeito que ele vai tocar no seu coração, você não sabe que hora. Você tem que estar lendo a Bíblia, estar sempre meditando na palavra, porque você não sabe que hora ele há de vir para você fazer a sua petição e ser abençoado. Assim também o inimigo está tramando contra a sua vida, mas você não sabe que hora ele vem. Então você tem que estar sempre atento. Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Você vai dizer: mas eu tenho pedido muita coisa em nome de Jesus e não tenho recebido. O que acontece é que você pedir sem estar na presença dele, sem estar ligado nele, sem estar naquela comunhão com ele, fora da palavra, você não vai receber, porque você não está nele e ele não está em você. Quando é que eu estou em Jesus e Jesus está em mim? Quando eu estou na palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou meditando, quando eu estou ouvindo a pregação. Então naquela hora você sente a palavra arder dentro de você, naquela hora Jesus está em você. E você está nele, porque você está na palavra. Então naquela hora o que você pedir, determinar que aconteça, vai acontecer. Porque ele disse: pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Meu irmão, nós estamos perdendo muitas bênçãos porque não temos ficado atentos ao momento em que Jesus nos visita. A pessoa, a maioria das vezes, não lê a Bíblia. A maior parte das pessoas não lê. Essa pessoa que não lê, ela está desperdiçando a oportunidade de ser abençoada. Porque se ela não estiver em Jesus e Jesus não estiver nela, ela não vai receber nada. Ela precisa estar na palavra de Deus e a palavra de Deus tem que estar nela. A pessoa que lê a Bíblia, na maioria das vezes ela não medita no que está lendo. Ela lê como se lê um jornal, uma revista, um livro qualquer, e não pega o que Deus está dando para ela. Essa pessoa não está discernindo o corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que meditar em cada palavra, deixar a palavra falar conosco, deixar Jesus falar no nosso coração, porque é assim que nós somos abençoados. Então, eu não posso estar desapercebido, desprevenido, desacautelado, desguarnecido, porque Jesus avisou, ele disse: sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse quando é que o diabo vem com uma doença, com um prejuízo, com uma tentação para tirar seu marido, sua esposa, seu filho de casa, ou com um problema qualquer, você ia buscar a Deus antes que acontecesse. E Deus iria impedir a desgraça. Mas você não vigia. Enquanto você pensa: está tudo correndo bem, quer dizer, correndo bem entre aspas, porque às vezes a pessoa já está com a vida toda destruída e ela pensa que está tudo bem. Enquanto ela ainda suporta, ela não se importa em buscar a Deus. E mesmo quando ela resolve buscar, ela não prepara o coração. Ela não concentra a sua atenção no que Deus está dizendo. Não consegue perceber quando Jesus lhe visita. E perde a oportunidade de ter os seus problemas resolvidos. Eu vi muito isso, às vezes estou fazendo uma reunião, estou pregando a palavra e a pessoa está dormindo, está cochilando. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Era a oportunidade dela resolver os problemas na presença de Deus, quando Jesus visitasse ela. Mas ela dormiu, não viu, não sentiu a presença de Jesus. Deixou Jesus ir embora. Isso aconteceu com 2 discípulos de Jesus. Depois de Jesus ter sido crucificado,
2 dos seus discípulos decidiram que eles não tinham mais o que fazer em Jerusalém. E eles resolveram seguir as suas vidas. Para eles, tudo havia se acabado ali. E olha que Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém até que do Pai receba a promessa que eu vos disse. Até que eu envie o Espírito Santo e lhes dê o poder. Então ficai em Jerusalém. Mas aqueles 2 discípulos resolveram que não tinham mais por que ficar ali. Para eles tudo havia se acabado. Eles se foram então rumo a uma aldeia chamada Emaús. E deixa eu ler aqui que é melhor. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, versículo 13, diz assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando entre si tudo o que havia acontecido naqueles dias. E aconteceu que, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tiveram uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele então lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo quanto os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E onde achavam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho,
e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa de comer? E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus queridos, isso acontece sempre com a gente. Jesus vem numa fração de segundo durante a leitura bíblica, enquanto nós ouvimos a pregação. Quando a gente entende a palavra, uma luz se acende dentro de nós. Você sente aquele mover de Deus dentro de você. Nessa hora você é revestido do poder. O que você pediu, o que você determinar, nessa hora vai acontecer. E esse momento você não pode deixar passar. Foi o momento que aconteceu com aqueles discípulos. Eles sentiram arder dentro deles quando Jesus estava falando com eles. Podiam ter resolvido o problema deles, qualquer coisa que eles pedissem, teriam resolvido, teriam recebido. Mas eles não criam, não creram. Esse momento não pode deixar passar, porque é nesse momento que Jesus está visitando o seu coração. E como é que você sabe que ele te visitou? Por causa da alegria que você sentiu. João 16, 22 está escrito assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Então, quando você entender a palavra e o seu coração se alegrar, pode ter certeza que nessa hora Jesus está te visitando. Nessa hora o que você pedir, ele fará. Aqueles discípulos, em parte, eles foram burros e em parte incrédulos, porque eles já tinham sido informados de que Jesus já tinha ressuscitado, mas não acreditaram. Então eles decidiram ir embora, sair de Jerusalém, porque eles pensavam que tudo havia se acabado, não tinha mais jeito, e pelo caminho eles iam comentando aquilo que havia acontecido. E eles estavam tão cheios de tristeza e tão decepcionados com os acontecimentos, que eles não perceberam quando Jesus se aproximou deles. E muitas vezes nós não percebemos. Às vezes alguém vem nos trazer uma palavra e nós desprezamos, porque nós achamos que já sabemos, ou porque nós conhecemos aquela pessoa e achamos que ela não tem nada de Deus, que Deus não está usando ela. Mas lembra que Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Então nunca despreze quando alguém trouxer a palavra para você. Seja essa pessoa quem for. Deus usa até uma mula se ele quiser, como usou. Então, quando alguém vier falar de Deus para você, pare e ouça o que a pessoa está dizendo. Depois você compara com a Bíblia, se a Bíblia diz aquilo mesmo. Se não dizer, descarta, porque não tem nada a ver com Deus. Mas se está escrito na Bíblia,
Dê toda a atenção, porque a palavra de Deus é digna de toda atenção e todo respeito. Então, às vezes, a pessoa vem trazer uma palavra e a gente despreza, porque a gente acha que a gente já sabe aquilo. Ou, dependendo da situação, a gente acha que não adianta, que isso não vai resolver o nosso problema. Nós não reconhecemos que aquela hora, aquela mensagem, aquela palavra que está sendo dada pelo Senhor, é o Senhor Jesus presente ali do nosso lado. O poder dele está sendo manifesto para resolver a nossa situação. Aqueles 2 discípulos, eles sentiram algo diferente quando Jesus falava com eles. Eles sentiram o coração arder enquanto Jesus estava falando. Mas eles não foram capazes de reconhecer o Mestre. Não foram capazes de reconhecer. Só quando Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu, é que eles então o reconheceram. Mas aí foi tarde, porque Jesus se retirou. Perderam a oportunidade, foram burros, estiveram ali ao lado de Jesus, poderiam ter pedido qualquer coisa que seria dado, mas deixaram passar a oportunidade. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, aprenda uma coisa. A Bíblia conta, preste atenção, a Bíblia conta sobre várias pessoas que conseguiram grandes milagres. Mas ela não fala nenhuma que tenha conseguido algo de Deus sem que tenha se aproximado de Jesus. Todo mundo que conseguiu um milagre, uma bênção, foi porque se aproximou de Jesus. Agora entenda, não tem esse negócio de religião. Não tem que fazer ritual, não tem que rezar terço, não tem que acender vela, não tem que fazer trabalho na encruzilhada, ou onde quer que seja. Não é dessa forma que você é abençoado. Você tem que prestar atenção na palavra e agir conforme Deus fala no seu coração. Conforme aquele toque que você sente no coração. É naquela hora que Jesus está te visitando. É naquela hora que o seu problema será resolvido, se você pedir. Senão, se você não perceber ou deixar passar aquele momento, você perdeu aquela oportunidade, tem que esperar outra. Todo mundo tiveram seus problemas resolvidos quando buscaram a Jesus, quando se aproximaram dele. Só conseguiram a bênção porque foram ao encontro de Jesus. Há quanto tempo você ouve falar a palavra de Deus e o seu problema não se resolveu? Sabe por quê? Porque você não foi de encontro a Jesus. E você não percebeu o momento em que ele encontrou você. O momento que ele veio te visitar, você não abriu o seu coração para ele. Você não orou, você não pediu naquela hora. É isso. Se eu e você não buscarmos estar em comunhão com Deus, se nós não nos envolvermos com a palavra, a ponto dela estar em nós e nós nela, a ponto de haver uma fusão entre nós e Jesus, tem que estar em comunhão completa, tem que haver aquela fusão, aquela união em espírito. Porque se não houver isso, se nós não buscarmos isso, esse momento, nós não vamos ser abençoados. É nessa hora que Deus nos abençoa, quando nós estamos nele e ele em nós. Na hora em que Jesus estiver nos visitando, que isso sempre acontece quando nós estamos ouvindo a pregação ou lendo a Bíblia, se não tivermos esse contato, essa comunhão com Deus, nós nunca teremos os nossos problemas resolvidos. Eu só tomo posse da minha bênção quando eu entro em juízo contra o meu adversário, o diabo. Porque ele age contra mim. Quando eu entro em juízo contra ele na presença de Deus, naquela hora que eu estou diante do tribunal divino, na hora que Jesus, a palavra, está ardendo dentro de mim, e eu sei que nessa hora é ele que está me visitando, nessa hora o que eu pedir, ele fará. Porque nessa hora eu estou nele e ele em mim. É assim que você tem que fazer. E é isso o que nós vamos fazer agora. Então feche os seus olhos e fale com Deus agora. Peça para Ele aquilo que você quiser, porque nessa hora Ele vai te abençoar. Vamos orar, Pai. Obrigado por mais essa revelação que o Senhor tem dado. Que este povo aprenda que a partir de hoje, que a bênção persegue e alcança aqueles que dão ouvidos. Mas o milagre só acontece quando nós estamos em comunhão contigo.
Na hora que o Senhor nos visita, o Senhor está pronto para nos dar qualquer coisa que nós lhe pedirmos. E Pai, muitos dos que estão me assistindo estão nesse momento assentados na cadeira do fracasso e da derrota. Mas o Senhor quer ver essa pessoa se assentando no trono da vitória. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. Pois então agora eu vou ajudar essa pessoa em oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino o fim do sofrimento dessa vida. E eu ordeno o mal, saia para nunca mais voltar. E você, espírito de enfermidade que está na gengiva, do lado esquerdo, causando dor, inchaço, em nome de Jesus eu te amarro, paralisa a tua ação. Quer isso seja um problema simples ou complexo, de pouca ou de extrema gravidade, está amarrado, está amaldiçoado, não vai prosperar, eu desfaço a tua obra e eu te ordeno em nome de Jesus. Pega o teu inchaço, tua infecção, tua inflamação, teu caroço, tua dor e tudo que você colocou aí e saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa para a tua glória e teu louvor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.